Paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, com conteúdo que vai edificar a sua vida e também o seu ministério. E eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, compartilhe, comente e também ative o sininho e deixe o like, para que mais pessoas possam ser alcançadas através desse conteúdo. Através desse vídeo eu quero trazer uma observação com você, através do texto que está escrito em João capítulo 21, dos versículos 15 até o versículo 19, que nos fala sobre o diálogo que Jesus teve com Pedro logo após a sua ressurreição. E através desse vídeo eu quero trazer uma reflexão com você para chegarmos a uma conclusão, o que teria levado Pedro a se entristecer na terceira vez que Jesus pergunta se ele o amava. Para isso, eu vou ler apenas o momento do diálogo que Jesus tem com Pedro. Então vamos juntos. João capítulo 21, versículo 15 diz: Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro disse: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Esse diálogo de Pedro com Jesus é muito conhecido. E a gente sabe que isso aqui se deu logo após a ressurreição de Jesus e logo após também o episódio onde Pedro nega Jesus. Antes de Pedro negar a Jesus, ele havia dito que não permitiria que nenhuma pessoa fizesse mal a Jesus e que ele estava disposto até mesmo a morrer por amor a Cristo. Mas a gente percebe que não foi isso que de fato aconteceu. Quando interrogado por algumas pessoas e sob ameaça de morte por ser um dos seus discípulos, Pedro nega que havia conhecido Jesus. E aquilo entristece tão profundamente o coração de Pedro que ele, decepcionado, volta para o lugar onde ele deixou, que foi a pescaria. E ele leva consigo alguns dos discípulos também. E logo após ressuscitar, então Jesus vai encontrar-se com Pedro no barco e os outros discípulos e serve para eles peixe na praia. E enquanto eles estão comendo, diz o texto sagrado que então Jesus se reporta a Pedro e faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. Pela segunda vez: tu me amas? Te amo. Pela terceira vez: tu me amas? Pedro se entristeceu e disse: Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que possivelmente tenha levado Pedro a se entristecer na terceira vez que Jesus faz a pergunta: Tu me amas, Pedro? Acontece que muitas vezes nós colocamos que talvez as 3 vezes que Jesus havia perguntado a Pedro estava se referindo às 3 vezes que ele negou Jesus. Bem, o texto não nos diz isso. Algumas pessoas chegam a essa conclusão. Mas há uma outra forma de nós chegarmos a uma possível compreensão e interpretação desse texto. E isso é reportando-se aos escritos originais. Nós sabemos sempre que Nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito em grego e que algumas traduções se modificam em algumas palavras e algumas colocações. E reportar-se ao texto original no grego é percebermos alguns detalhes que muitas vezes passam desapercebidos na tradução. E é justamente no texto original onde a gente pode chegar à conclusão ou a uma das interpretações do que tenha levado Pedro a se entristecer na terceira vez que Jesus faz a pergunta. E um dos motivos é quando olhamos para o texto original, e o texto original coloca o verbo amar de 2 formas.
Eu vou tentar colocar aqui para vocês como é no grego. Há duas formas do verbo amar nesse texto, que é o verbo ágape, amar ágape, ou especial. Quando Jesus pergunta, Jesus faz a seguinte expressão, agapás. E também, em outro momento, há outra expressão que é phileis. Esses dois tipos de colocação do verbo amar. Bem, mas eles têm o mesmo significado? Não. O verbo ágape, o verbo amar na forma ágape, tem um significado, enquanto phileis também tem outro significado. No ágape significa um amor terno, um amor profundo, enquanto phileis se trata de um gostar, de um carinho e de um respeito que se sente, mas não de um amor profundo. Todas as vezes que nós olhamos as respostas e as perguntas de Jesus e Pedro no diálogo, na tradução, nós percebemos que o verbo amor está colocado de uma única maneira. Por isso que às vezes a gente não consegue identificar a diferença entre eles. Mas no original há diferença. Todas as vezes, as duas vezes que Jesus faz a pergunta a Pedro, ele pergunta usando o verbo ágape. E nas duas vezes, Pedro responde com o verbo phileis. Ou seja, Jesus perguntou, tu me ama eternamente? E Pedro respondia, não, eu só gosto do Senhor, eu tenho um carinho pelo Senhor. Na segunda vez, Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Ou ágapas? E ele responde mais uma vez com phileis, ou seja, não te amo tão profundamente assim. Eu cheguei à conclusão de que eu só gosto, eu tenho respeito. E na terceira vez, então, Jesus não se utiliza do verbo ágape, mas repete a mesma colocação de Pedro, da seguinte maneira. Phileis, me amas a mim? E quando Jesus coloca então o verbo na forma como Pedro estava respondendo, diz o texto sagrado que ele se entristece, porque ele havia falado na terceira vez, phileis me. E então nós chegamos a uma possível interpretação de que Jesus havia perguntado, tu só gosta de mim? O sentimento que você tem é apenas de gostar, depois de tudo que eu fiz por você e do sacrifício? Porque a gente percebe que Jesus, então, na pergunta, incita os sentimentos de Pedro, para que através disso ele tenha uma reflexão. E é possível que por conta disso, Pedro havia se entristecido. E ele chega à conclusão de que, Jesus, eu não te amo tão profundamente, eu só gosto do Senhor. Mas Jesus diz, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, mesmo que você não me ame tão profundamente, se envolva naquilo que pertence a mim, se envolva na minha obra, porque isso vai sendo desenvolvido. Esse amor vai trazendo, vai crescendo, está caminhando para uma forma progressiva. E assim é conosco. Muitos de nós dizemos que amamos a Deus, mas não somos capazes de abrir mão dos nossos desejos, dos nossos pecados, e às vezes a gente só tem um carinho. Mas ainda que exista um carinho ou um gostar, nós devemos nos envolver com a obra do Senhor, com a presença do Senhor, porque esse gostar pode se desenvolver para um amar. E a gente percebe então que no final do ministério de Pedro, ele foi morto por amor ao Evangelho. Então aquele que gostava passou a amar tão profundamente que não aceitou ser crucificado da mesma forma que o seu mestre foi, pedindo, solicitando que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. É por isso que Jesus não desistiu de Pedro, porque Jesus tem uma ótica para o futuro, ele compreende e vê e sabe o que virá. Por isso que através desse vídeo ele quer te dizer, mesmo que você não esteja da forma como você imagina, se Deus insiste tanto em você, é porque ele sabe que daqui para frente isso pode sim melhorar, avançar e você pode ter um compromisso mais profundo com ele. Então é isso, espero que esse vídeo possa te fazer
ter um olhar mais profundo sobre esse texto, sobre esse diálogo, e possa ter edificado a sua vida na perspectiva de que Jesus nunca desiste de nós, mas é não desistir dele que nós permitimos que ele faça a obra dele na nossa vida. Então não desista da presença do Senhor, não desista de ser fiel a ele, porque ele te dá forças para seguir em frente. Que Deus continue abençoando a sua vida de forma rica e especial.